Queridos, abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 39. Nós ainda estamos na sessão, uma longa sessão do livro de Gênesis, e vamos avançar um pouco mais nela. Esse ano ainda um pouco mais em Gênesis 39. Nós não leremos, irmãos, como ocorreu nas primeiras duas exposições, todo o capítulo. Leremos apenas o versículo 1 a 6, e em seguida o versículo 21 a 23, porque desde a segunda exposição nós já temos entrado em alguns pormenores do texto da doutrina do ensino da lei do Senhor para nós. Então, Gênesis 39, leremos do versículo 1 ao 6 e depois do 21 ao 23. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Agora o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estabeleceu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada, Senhor, para o nosso caminho, ela é a nossa guia, ela nos dá, Senhor, as veredas da salvação e também as veredas da justiça. Ela nos ensina como nós, pecadores, podemos ser salvos da era vindoura, ao nos revelar Cristo Jesus e a sua obra, e nos demandar fé nele, e nos mostrar toda a beleza da tua glória e da tua obra, Senhor. E ela também nos ensina como vivermos nesta era presente de forma piedosa, confiados na tua graça, Senhor. Por isso, tendo nos ensinado, Senhor, a mensagem desse texto, sobre a similitude, a revelação do nosso Senhor aqui. Agora, Senhor, ensina mais uma porção do que o Senhor revelou aqui sobre esse tópico que agora consideraremos, Senhor. A nossa relação como crentes no Senhor, com o trabalho e a prosperidade, Senhor. Nos abençoa, ser propício a nós. Nos faz entender, Senhor, não só com o nosso entendimento carnal, mas com o coração, Senhor, para que sejamos transformados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como a igreja está habituada, irmãos, após expor a mensagem central dessa narrativa e como o evangelho do Senhor aqui nos é revelado, nós em seguida vamos entrando em alguns detalhes do texto que também são revelados aqui para nós, quer de doutrinas que nós devemos crer, quer de práticas, da orientação do Senhor, da lei do Senhor aplicada para nós. E é um tópico, irmãos, que marcou a narrativa o tempo todo e perpassou ela a todo instante e é digno de nossa consideração, conforme foi clamado ao Senhor na oração, tem a ver com o trabalho de José e a subsequente descrição da prosperidade do trabalho de José que Deus trazia sobre o seu trabalho. O texto, irmãos, ele fala claramente que José ele foi levado à casa de Potifar e que ali ele trabalhava
e que prosperava. E repete, e ele trabalhava e servia a Potifar, e o Senhor o fazia prosperar. E repete, Potifar entregou tudo às suas mãos, e ele o servia, e o Senhor prosperava. E repete. Então note que são repetição o tempo todo na narrativa, irmãos. E não bastasse só com Potifar, o que também já havia sido descrito indiretamente com o trabalho de José para com o seu pai, como um jovem obediente, ao ponto de caminhar 70 quilômetros para ir pastorar os seus irmãos, que eram arruaceiros. Quando José também é preso, o texto vai lá e nos diz que o carcereiro Mó entregou tudo nas mãos de José, e José cuidava de tudo, e o Senhor o fazia prosperar. Então esse aqui é um tema, irmãos, muito enfatizado nessa narrativa. O Senhor quer nos ensinar, neste capítulo, irmãos, sobre o trabalho e a prosperidade, de uma forma prática, pelo exemplo de José, nos orientando o sentido correto que nós devemos ver essas duas coisas, irmãos. E a despeito de, no texto de preparação para a igreja, eu tenha dito que agora pela manhã seria a exposição que trataria desse assunto, e à noite a exposição que trataria do pecado sexual da mulher de Potifar, reconsiderando e meditando na exposição pelo volume, eu achei que seria útil também dividir esse tópico em duas exposições. Então agora pela manhã veremos uma parte, e à noite continuaremos a exposição. Então vejamos primeiro, irmãos, agora pela manhã, a questão, ou os três principais, ou os três primeiros ensinos e doutrinas sobre o trabalho nesse texto, irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, ao ver a descrição que é feita de José como um homem que é temente e piedoso, é esta: o crente, ele é trabalhador. É da natureza do regenerado, é da natureza daquele que creu e nasceu de novo, ser trabalhador. De forma que nós poderíamos dizer, irmãos, que um crente preguiçoso é uma contradição de termos. É como falar subir para baixo, é dizer crente preguiçoso. Toda a Escritura Sagrada, irmãos, no livro em especial, que é o contexto principal aqui, o contexto amplo primeiro, ela nos revela os homens piedosos como homens trabalhadores. Aqui em Gênesis, isso vem acontecendo até aqui, José. Você encontra Abel, em Gênesis capítulo 4, ele é indiretamente apresentado como um homem trabalhador, porque ele tinha o seu rebanho ao ponto de poder oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, as suas ofertas ao Senhor. Você encontra Noé, na construção da arca e na pregação do evangelho. Ele não teria como ter sido salvo se não fosse diligente no trabalho. Ele não teria como ter a arca no dia do dilúvio se ele não tivesse diligente no trabalho que o Senhor mandou ele fazer. E Pedro claramente fala que ele era diligente na pregação do evangelho. Você tem Abraão, Isaac e Jacó, todos descritos como prósperos e cuidadosos no trabalho dos seus rebanhos, e em especial Jacó, que trabalhou exaustivamente para Labão, a fim de ter Raquel por sua esposa. Então, o tempo todo aqui, irmãos, Gênesis vem nos apresentando os homens piedosos, os homens com os quais Deus está em pacto, como homens trabalhadores. E não nos assusta que José seja apresentado nesses termos, e aqui, no caso, por ser uma descrição mais detalhada, com ainda mais detalhes dessa diligência e dessa prosperidade. Por isso, irmãos, por Gênesis e pela narrativa de José, nós aprendemos que a marca da piedade é o trabalho diligente. Se você pensa que a piedade está associada apenas a você orar muito, a você ler muita palavra, a você jejuar, note, não é que isso não é piedade, isso é fundamental para a piedade, mas se você pensa que é apenas isso, como que um monge em um monastério, mas você é negligente com o seu trabalho, não há uma piedade plena nesse tipo de abordagem. Agora eu preciso deixar claro, irmãos, que ímpios podem, ou seja, aqueles que não são piedosos, ímpios, podem, por motivos carnais, serem trabalhadores diligentes. Eu posso listar alguns homens ímpios que eu conheço que são exemplares trabalhadores, inclusive muitas vezes como um testemunho contra os crentes. Então, é possível ser um trabalhador diligente e impiedoso. A impiedade nas motivações, a impiedade na mentalidade mundana e carnal,
a impiedade em diversos aspectos que o conduz a ser um homem diligente no trabalho. Por quê? É possível você ganhar o mundo inteiro como um trabalhador e perder a sua alma. De pouco em pouco, irmãos, a alma sua ou daqueles que estão sob a sua responsabilidade vão se perdendo, desses que são trabalhadores diligentes, mas são ímpios no seu coração. Então, não confunda, ao dizer que ser trabalhador diligente é uma marca da piedade, não confunda que necessariamente ser trabalhador é igual a ser piedoso, mas sim, que se há piedade, há então um ímpeto de diligência no trabalho. A Escritura, irmãos, ela continua destacando isso na vida de outros personagens das Escrituras Sagradas, mas também em afirmações categóricas, como por exemplo no Salmo 128, que nós cantamos como Salmo da Santa Convocação. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Amém. É o homem bem-aventurado, ele teme ao Senhor. A primeira coisa é o relacionamento dele com o Senhor. Mas o que é que fala logo em seguida sobre o homem que teme ao Senhor? Do labor das suas mãos, ele come o fruto do seu trabalho. O seu trabalho é uma marca do homem piedoso. Mas para que ninguém pense que é o trabalho em detrimento de tudo, aí o Senhor vai falar, sua família é bem ordenada. Não é o trabalho versus a família. Mas para que ninguém pense que é o trabalho e a família em si mesmada, ele fala sobre Israel, a igreja. Então um homem piedoso ele é descrito nesses termos, irmãos. Trabalho, família e envolvimento com a igreja, tudo muito bem ordenado. E por que isso é assim, queridos? Porque Deus é trabalhador, ele assim se revela na Escritura Sagrada. Os primeiros capítulos da Escritura Sagrada apresentam Deus como trabalhador na obra da criação. Depois a Escritura segue mostrando ele como trabalhador na obra da providência e na obra da redenção. É por isso que foi dito no Salmo 121, 4, eis que não tosquenejará, isto é, não tirará um cochilo, nem dormitará o guarda de Israel. Ou o nosso Senhor em João capítulo 5, versículo 17, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que essa é a marca da piedade, irmãos? Porque ela reflete o ser do nosso Senhor. O ser do Pai, nas suas obras externas da Trindade, o ser do Filho, o ser do Espírito. Então, se foi impressa a marca da Trindade, a imagem de Deus restaurada pela redenção num homem, o trabalho vai estar ali. Satanás, porém, é parasita, aproveitador. Ele veio para roubar, matar e destruir. O que é o trabalho do preguiçoso, Provérbios nos diz. Então, ser crente e ser preguiçoso é uma contradição de termos. E é interessante, irmãos, que nós facilmente condenamos um crente que adultera. E, mais uma vez, é óbvio que deve ser condenado tal pecado. Mas também é sabido dos irmãos que na igreja evangélica é como se só existisse a quebra do 7º mandamento. Mas nós fechamos os olhos para o pecado da preguiça ao ponto de, eu não tenho dúvida, se um conselho disciplinasse alguém por preguiça, muitas pessoas se levantariam e dizer, para que isso? Que exagero é esse? Sendo que a preguiça ela é a quebra do 7º e do 8º mandamento. Mas as consequências, irmãos, desse pecado são graves. São muito graves. Você estaria entre estes, entre o preguiçoso e disciplinado, ou entre os que reprovariam a disciplina da preguiça? Que não seja o nosso caso, irmãos, em nenhum dos dois lugares. Que nós entendamos a importância da diligência no trabalho, irmãos. Paulo não apenas disse aos Tessalonicenses que quem não quer trabalhar, que não coma, que não seja socorrido pela igreja, 2 Tessalonicenses 3,10. Mas ele também disse que os presbíteros deveriam disciplinar aqueles que não queriam trabalhar, 2 Tessalonicenses 3,14. Quem dá assistência a preguiçosos são os marxistas, que têm prazer em manter a pobreza. Não a igreja do Senhor. A igreja socorre os necessitados. Ela ajuda aquele que tem menos condição e que necessita pela providência do Senhor. Não a preguiça.
E é um ponto destacado aqui, irmãos, interessante nessa questão do trabalho em José. Porque ele era um trabalhador diligente. Mas você percebeu que ele não trabalhava para ele mesmo? Você percebeu que ele não trabalhava para ele mesmo? Ele não era dono do seu próprio negócio e ele queria, então, dar o gás para poder expandir as suas riquezas. Não. Ele mesmo trabalhando para ele mesmo, ele não deixou de ser um diligente trabalhador ao ponto da narrativa ficar repetindo isso. E ele servia, e ele fazia, e ele não era para ele. Por isso, meu querido, pecam aqueles que fazem corpo mole quando trabalham para os outros. Essa é uma mentalidade preguiçosa e ímpia, irmãos. Se não é para mim, então eu não vou fazer com diligência. Se você está numa posição que ainda não é o dono do seu próprio negócio, seja um trabalhador diligente. Aí você vai ter o seu próprio negócio se você quiser. Ou você vai estar na posição que você acha que você tem que estar. Mas se você não é fiel num pouco, por que você acha que Deus vai lhe colocar sobre o muito no que diz respeito ao trabalho? Ou você quer a prosperidade sem trabalho? Tem um caminho bem fácil chamado roubo que leva a isso. E não é comum aos crentes. Por isso, querido, se você é preguiçoso quanto ao que Deus lhe entregou em cada uma das suas vocações, saiba, você está pecando contra Deus. E para deixar claro, irmãos, que a visão de trabalho da Escritura Sagrada ela é muito mais ampla do que só alargar suas próprias riquezas, porque, mais uma vez, José não estava alargando as suas próprias riquezas, mas ele era um trabalhador na vocação que Deus lhe deu. Ele estava como um prisioneiro e foi diligente no trabalho que o Senhor lhe deu. Ele não estava alargando R$1 a mais nas riquezas dele. Mas ele estava sendo trabalhador na vocação que Deus o colocou ali. Então, marido, Deus lhe colocou uma vocação que exige trabalho e muito trabalho. Não só para você conseguir o pão da sua casa, mas no pastoreio da sua esposa, no pastoreio dos seus filhos, se você já o tiver, naqueles que estão sob o seu governo, a mesma coisa você é esposa. Deus lhe deu uma vocação, e ele descreveu essa vocação com muita clareza na Escritura Sagrada, quando fala sobre o papel da mulher ser uma boa dedicada ao lar, uma boa esposa que ama o seu marido e que ama os seus filhos. Também pais, mães, filhos. Presta atenção, crianças, vocês não têm que trabalhar para ganhar o pão, vocês não vão ganhar R$1. Se o seu pai não lhes prometer. Se ele fizer um pacto e uma promessa, ele vai ter que cumprir. Se quiser lhe ensinar o princípio de recompensa, de trabalho. Mas vocês têm de ser trabalhadores. Que os meninos dessa igreja não cresçam como preguiçosos, mas como trabalhadores, prontos para as meninas dessa igreja quando elas crescerem. Filhos, sirvam aos seus pais. Você que é trabalhador, quer seja chefe ou funcionário, não seja preguiçoso. Mas aqui, irmãos, ainda como aplicação desse primeiro ponto, desse primeiro ensino, nós pensamos no trabalho, mais uma vez, apenas no que nos traz o retorno monetário para nós. Nós pensamos no trabalho apenas naquilo que nos dá poder e poder sobre os homens no que diz respeito ao nosso dinheiro, ao nosso poder de compra. Porém, além disso, irmãos, ou incluso isso, o trabalho de um homem piedoso ele vai muito além. Deus não trabalha na obra da providência em detrimento da obra da redenção, ou vice-versa. Ele trabalha na obra da providência e na obra da redenção. E aqui está o contraste, irmãos. Muitos homens trabalham diligentemente para ter o pão, ter as riquezas desta era, enquanto perdem o coração de sua esposa e filhos. São prósperos nas contas bancárias e um fracasso nos tesouros acumulados no céu. Outros são diligentes pastores de suas famílias, mas são incapazes de alargar as riquezas e lhe dar um pão melhor. Ou são preguiçosos quanto aos seus deveres temporais e aparentemente está tudo bem, porque eu pastoreio a minha família. Não é uma coisa ou outra. Não é
eu vou ganhar o mundo inteiro e perder a alma da minha família, ou estou cuidando da minha família, não importa o pão para ela. Trabalhador no sentido amplo do que Deus chamou para fazer. Se ele entregou 1 talento, ele vai querer receber 2. Mas ao homem solteiro tem X talentos. Ao homem casado tem 2x, 3x. E envolve muito mais coisas do que simplesmente botar o pão em casa. Não é boa essa dicotomia, irmãos. No primeiro caso, aqueles que querem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos seus, há fracasso. No segundo, há fracasso no ensinar uma dicotomia na vida cristã que não existe. Em Efésios 4, irmãos, Paulo coloca o trabalho diligente visando o bem dos outros como um dever da nova vida em Cristo. E, portanto, é uma marca da conversão. Primeiro ensino que nós aprendemos aqui, irmãos, um crente, ele é trabalhador com aquilo e naquilo que Deus lhe entregou. Ganhar o pão, alargar as riquezas, cuidar da sua família, pastorear a alma dos seus, serviço ao Senhor na expansão do reino, o que for que o Senhor colocou para nós, sejamos diligentes. Mas o segundo ensino, irmãos, que nós temos aqui é este. O povo de Deus deve ser organizado e o seu trabalho deve ser excelente, como ao Senhor. Essa doutrina, irmãos, ela é percebida na narrativa quando reiteradamente é dito que tanto Potifar quanto o copeiro, eles viam que o Senhor estava com José naquilo que ele fazia. E se a Bíblia está aprovando esse trabalho, aí nós nos lembramos de Colossenses 3, 23, em que o Senhor fala: tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, se referindo aos escravos. Trabalhem para os seus senhores como se fosse para o Senhor Jesus. Então José está justamente, irmãos, ainda que sem toda a plenitude da revelação da lei do Senhor, ele está fazendo justamente isso. Trabalhando como para o Senhor. Então, nós podemos concluir. José faz um trabalho excelente. Excelente. Até os ímpios não podiam falar nada contra José. Muito pelo contrário. Eles tiravam até proveito disso. Vou colocar José aqui em cima porque eu estou vendo que o cara é excelente. E não apenas isso, irmãos. Como foi afirmado no tópico da doutrina, toda narrativa vai dizendo que o que era colocado e cada vez mais era colocado mais. E José geria tudo. A casa de um oficial, uma prisão e uma masmorra. Tudo estava entregue nas mãos de José. Como é que ele era um trabalhador excelente? Porque ele era um administrador excelente. E antes que você pense que isso é uma característica de alguns e não de outras, a Bíblia não apresenta dessa forma, meu querido. A Bíblia não apresenta que alguns vão ser organizados e outros não, e tudo bem. Notoriamente, irmãos, percebe-se como mordomo da casa de Potifar, José era um homem organizado. Mais do que uma mera característica da função administrativa em que ele estava, há um louvor aqui de que isso era bom. Agora me diga, meu irmão, como fazer com excelência algo a queima-roupa e desorganizadamente? Como? Esse não é o caminho ordinário da vida. Você pode ser excepcional se vira nos 30. Mas esse não é o caminho ordinário da vida. Ninguém passa em um concurso sem organização de estudo. Ninguém constrói uma casa sem organização das etapas. Ninguém cozinha com eficiência sem organização dos ingredientes. E nada é feito sem ordem para alcançar a excelência. Porque o Senhor é um Deus de ordem. O trabalho a Ele tem que ser em ordem. Qualquer progresso significativo e obra excelente feita para o Senhor nesta era, na vida, envolve organização. Até os animais você encontra ordem que o Senhor colocou neles.
Por que com aqueles que são feitos à imagem de Deus, o trabalho seria feito de forma diferente? A Bíblia, irmãos, em Provérbios, nas narrativas e nas parábolas, sempre expõe a sabedoria estando com aqueles que são bons administradores, organizados e excelentes em seu trabalho. Mas é interessante, irmãos, que a nossa cultura preguiçosa passou a tratar a organização como pecado. Sim, irmãos, e de fato há uma forma errada de lidar com a organização. Uma delas é ser escravo de seus planos, dos seus desejos, dos seus objetivos, da sua agenda. Mas, mais uma vez, irmãos, como já falei inúmeras vezes aqui do púlpito, jamais deve ser tratado com demérito a coisa certa, porque ela é tratada de forma errada. Não há maturidade nisso, irmãos. Eu lembro-me, queridos, aqui para ilustrar essa cultura de desprezo àquilo que é bom, até no meio da igreja. Lembro-me da época do seminário, que toda uma turma deixava de fazer os trabalhos e fazia os seus trabalhos e estudos em cima da hora, virando madrugadas, etc. E tratava um dos poucos alunos da turma que eram organizados como se ele tivesse errado. E não poucas vezes eu ouvi sendo dito sobre ele que ele era ansioso e que ele não sabia desfrutar da vida. Toda essa força e energia para desprezar a organização era para ocultar um pecado. Preguiça. Desorganização. E por que, irmãos, a organização da vida, da rotina, das ideias, das finanças, do trabalho, para que você faça tudo com excelência? Por que isso é piedoso? Não é porque um homem acha que isso é piedoso, é porque Deus é um Deus de ordem. Deus, ele primeiro planeja em seus decretos e ele executa diligentemente em sua providência. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por criação e por redenção em Cristo, a piedade está na organização. Quando você vai para um médico e você está com um problema no seu corpo e aí você normalmente envolve esse tipo de orientação, faça exercício, tenha uma boa alimentação. Aí o que você vai precisar fazer, amado? Organizar a sua dieta, organizar os seus horários para fazer exercício. Você tem um bebê e o bebê tem que aprender até a dormir. Qual é a recomendação que é feita? Coloque uma rotina. Você percebe que sempre isso é colocado como um fruto bom para o corpo e para a alma. Porque isso reflete o que Deus é, irmãos. E é claro que nós imitamos Deus de forma relativa e limitada. O que Deus absolutamente planejou, Ele absolutamente executa e nada frustra os seus planos. Não é o nosso caso. E aqui está, por exemplo, uma forma de lidar errado com isso, com a organização. É se eu lido com o que eu planejo, o que eu quero, o que eu organizo, como se eu fosse Deus e tudo tivesse que sair exatamente como eu planejei. E o sinal disso é o medo, a ansiedade, a murmuração, a ira. Isso é um sinal de que eu estou lidando com o trabalho excelente e a organização da vida de uma forma idólatra, querendo ser Deus. Mas o outro lado, irmãos, é pecado. Por toda a vida de José, irmãos, colocado como exemplo aprovado desta lei, nós não encontramos este abuso. Diligente administrador, organizado com Potifar. Diligente administrador, organizado, trabalhador excelente. Ele trabalhava como para o Senhor. O nosso Senhor merece menos do que os ímpios fazem? O nosso Senhor merece caos e desordem? Não. Então, meu querido, se você é desorganizado, pare de dizer que é o seu jeito. Pare de procurar formas de louvar o vício e o pecado. E perguntemo-nos, irmãos, o que é necessário para me organizar e avançar no serviço excelente para o Senhor? No seu trabalho, você se depara com frustrações porque você não consegue avançar e a sua consciência lhe lembra que envolve organização e disciplina. O que é que você precisa fazer para que você possa avançar como um trabalhador excelente nisso? É nos estudos? O que é que você deve fazer para que você possa organizar-se e avançar sistematicamente e proveitosamente para você ser um estudante com excelência? Quer seja você esteja no estudo de formação, quer seja para algum concurso ou coisa do tipo. É no cuidar da sua família?
Muitas vezes nas visitas pastorais, irmãos, constantemente, quando se há a lacuna do culto doméstico, das conversas santas, do pastoreio da esposa, dos filhos, ou do tempo juntos, sabe o que é que está por trás? Facilmente sai. Desorganização. Falta de uma busca de excelência na família. Você precisa avançar no seu serviço ao Senhor, no seu tempo de comunhão com Ele, tempo de oração, leitura da palavra, meditação, leitura de livros piedosos. Organize-se. Como? O que você precisa fazer ou deixar de fazer? É na rotina da sua família ou a sua individualmente? É para você conseguir alcançar e colocar exercícios no seu dia a dia? A questão, irmãos, é por quanto tempo mais nós seremos desleixados no serviço ao Senhor por falta de organização? Como, irmãos, nós faremos que até os ímpios louvem ao nosso Senhor ao olhar para a vida dos crentes que são trabalhadores desleixados e desorganizados? Como que isso vai refletir a imagem de Deus? O Senhor, irmãos, falando sobre avaliar os custos do discipulado cristão, ele usou duas ilustrações. Do homem que começa a construir uma casa, mas não se organizou para saber quanto ele ia precisar, e a casa fica pela metade, e o povo olha assim, ih, rapaz, não conseguiu concluir a construção, porque não soube planejar. Ou então um cara que vai para a guerra, e aí não calculou bem se ia ter exército suficiente ou não, e vai lá e perde, porque não foi um trabalhador excelente. A organização é pressuposta aqui, irmãos. Como nós construiremos a vida sem nos esforçarmos por pô-la em ordem e alcançarmos a excelência no trabalho, tal qual José alcançou aqui, irmãos, como um padrão da lei do Senhor. E o terceiro e último ensino, irmãos, que nós temos nesse texto, é que o povo de Deus deve trabalhar como ao Senhor, conforme nós acabamos de falar, mas de tal forma que até mesmo os ímpios perceberão a presença do Senhor na vida deles e a diferença na postura e nos resultados. Por que ser um trabalhador diligente, um trabalhador excelente, que busca excelência, organização? É para chegar no quê? É só para largar as nossas riquezas? A narrativa o personagem que está sendo considerado aqui como um exemplo da lei do Senhor, ele não alcançou riquezas para si, mas ele alcançou uma riqueza, uma glória. Todos viam a sua diligência, a sua excelência, a sua organização e diziam, ele faz como para o Senhor está com ele. E como eles percebiam isso? Na postura e nos resultados. É interessante, irmãos, Matthew Henry, ele comentando sobre essa narrativa, ele destacou isso também. Ele disse, com a chegada de José, uma mudança perceptível ocorreu e a aparência e postura da família de Potifar foram alteradas subitamente. Embora a princípio possamos supor que a sua mão foi colocada nos mais inferiores serviços como um escravo qualquer, mesmo neles apareciam a sua inteligência, organização e trabalho. Uma bênção particular do céu o acompanhou. Bênção esta que, à medida que ele crescia no seu trabalho, tornou-se cada vez mais perceptível. E a Escritura fala sobre isso, irmãos. Por exemplo, Paulo falando a Timóteo como ministro, ele disse que o trabalho dele tinha que ser tal, de forma que a igreja visse o progresso do Senhor na vida dele. O Senhor louva esse progresso em José e a percepção de Deus na vida dele. José, irmãos, foi visto como um adorador de Javé. O nome Potifar, irmãos, a sua etimologia, ela está associada ao Deus Sol, como um adorador do Deus Sol. Mas José, pelo seu trabalho, foi associado ao Deus Javé. Muitos, irmãos, muitos, no trabalho, estão longe de serem vistos como adoradores do Deus de Israel. Parecem ser como qualquer outro dos seus colegas ímpios. Adorador do seu sucesso pessoal, adorador de Mamon,
adorador das vaidades e confortos, da cobiça da vida, para usar a linguagem do apóstolo João, o adorador da prosperidade pela prosperidade. E então, sendo livres em Cristo, se fazem vergonha para Cristo no trabalho. Enquanto José, sendo escravo e sem ganhar R$1 para si, se fez glória para Cristo. Todos olhavam para ele e viam: Deus está com ele pela maneira como ele trabalha, pelos frutos que vêm do trabalho dele. Eu soube certa vez, irmãos, de um pastor que não se dedicava integralmente ao ministério. Então ele trabalhava fora da igreja, mais fora da igreja do que na igreja. Mas em seu lugar de trabalho, ninguém sabia que ele era pastor. Mas calma, não era só isso, não. Ninguém sabia que ele era crente. Como isso é possível? Meu querido, a sua forma de trabalhar proclama que você é adorador de Javé, de forma que até os pagãos possam olhar para você e reconhecer isso. A sua forma de tratar as pessoas, a sua diligência, a sua produtividade, a sua honestidade, o seu zelo, o seu cuidado, a sua não negociata com princípios. Ou na sua forma de trabalhar você está adorando Mamon tanto quanto seus colegas ímpios. Ou talvez você adora o Deus da preguiça e do salário garantido sem trabalho real, da mesma forma como outros colegas seus também o fazem. Nós devemos, irmãos, olhar para todo esse padrão da lei do Senhor, nesses primeiros 3 ensinos. À noite nós vamos ver mais um sobre o trabalho e depois veremos a questão da prosperidade. Como sendo não simplesmente um moralismo. Você pode ouvir muitos desenvolvedores de pessoais querendo falar sobre o trabalho, mas nenhum deles tem a lei do Senhor, Cristo como padrão e como fonte de poder, e a glória do Deus vivo e verdadeiro, a glória do Deus de Israel como alvo. Sejamos, irmãos, conforme o Senhor nos ensina na sua lei aqui nessa narrativa, trabalhadores diligentes, trabalhadores excelentes e organizados, e trabalhadores cujo fruto do nosso trabalho, a postura do nosso trabalho, reconhece-se que nós somos adoradores de Javé. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra que nos ensina, Senhor. Nos ensina o caminho que devemos seguir. Expõe o nosso pecado. Expõe o poder e a fonte para a santificação em Cristo e também, Senhor, o padrão que devemos seguir, Senhor. E diante desse padrão nós reconhecemos, Senhor, a nossa preguiça no trabalho, a nossa procrastinação, a nossa desorganização, Senhor, as nossas ênfases exacerbadas em uma área em detrimento de outras da nossa vida. E te damos glória, Senhor, por vermos este, que foi um tipo de Cristo, mostrando a excelência no trabalho pela graça que o Senhor derramou sobre ele. Então, Senhor, derrama sobre nós também essa graça, para que teu nome seja glorificado, Senhor, na boca dos ímpios, ao verem o teu povo, Senhor, na diligência do trabalho, no serviço que eles usufruem da tua igreja, na organização, como a ti, Senhor, nós queremos servir. Então nos perdoa, Senhor, a negligência no que nós aprendemos hoje e nos dá graça para caminhar de forma santa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.